Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico em agropecuária da Coopera e técnico de campo do Projeto Bahia Produtiva. Estamos dando auxílio a um projeto da associação da comunidade que pretende revitalizar o leito do rio, fazer o processo de revegetação, o reflorestamento, e também damos auxílio também na questão do conhecimento para a implantação de algumas plantas. Mas nesse sentido nós devemos ter conhecimento primeiro do que é sustentabilidade. O termo sustentabilidade ele envolve vários autores que falam sobre esse mesmo tema. Mas a sustentabilidade, ela quer dizer o quê? Quer dizer que nós devemos auxiliar a natureza na sua regeneração sem interferir para gerações futuras. Ou seja, é a gente tentar resgatar todo o processo histórico da comunidade e histórico de vegetação sem afetar as gerações futuras. Nós termos todo um processo de histórico ambiental. Ou seja, pessoal, o desenvolvimento sustentável é todo o processo para aumentar ou regenerar um ambiente, um lugar, sem afetar as gerações futuras, sendo que nós devemos auxiliar todo esse processo para que as gerações futuras tenham um ambiente de qualidade para se crescer ou desenvolver. Mas assim, quando nós falamos em regeneração de solos ou de uma área que está parcialmente degradada, ou melhor, o que é uma área degradada? Uma área degradada é toda aquela área que perdeu sua capacidade de se regenerar naturalmente, seja ela por interferência humana ou interferência de algum animal. Ou seja, aquela área ela não, por si só, ela não se regenera mais sozinha. Toda a sua capacidade de regeneração não existe. Ou seja, quando nós estamos numa área a céu aberto, um exemplo, uma pastagem, nós vemos que toda a sua capacidade de regeneração natural de plantas nativas, ela já perdeu. Por quê? Por uma interferência do homem e também pela interferência do animal pisoteando ali, que não deixa as plantas saírem naturalmente. Nesse sentido, quando nós falamos de degradação, por isso que hoje a comunidade do Barrajado está mobilizada justamente para isso, para poder auxiliar a natureza nessa regeneração. A natureza ela não pode se autorregenerar, então o ser humano ele tem que contribuir como auxiliando nessa regeneração, na implantação de algumas plantas nativas. Mas assim, quando nós destacamos que uma área está degradada, o que realmente nós devemos fazer primeiro? Primeiro nós devemos identificar ou realizar um levantamento histórico daquela área. Quais foram as plantas que ali habitavam? Quais foram os processos que levaram àquela degradação? E qual é a sua capacidade de regeneração? Isso tudo, nós fazemos esse levantamento histórico para aí depois, então, nós podemos entrar com as nossas ações. Bom, aqui como nós podemos ver, é uma área que teoricamente ela tinha um poder de regeneração, mas não era um poder de regeneração natural dela, da própria localidade, de plantas nativas da região. Eram plantas teoricamente invasoras, ou seja, o que são plantas invasoras? Mato, que entram em concorrência ou brigam por nutrientes com a própria planta. Então essas ervas daninhas ou esse mato acaba concorrendo diretamente com as plantas, fazendo com que ele se sobressaia mais do que as plantas que ali existiam. Então assim, feito esse levantamento, depois que nós fazemos esse levantamento histórico da região, do seu poder de regeneração, nós vamos poder então levantar o histórico de fertilidade desse solo.
Porque assim, a maioria dos solos degradados, a sua própria fertilidade é baixa. Ou seja, não tem nutrientes próprios para poder suprir aquela planta. Bom, com isso, nós devemos fazer o quê? Vamos primeiro identificar quais são os fatores que estão levando à degradação. Depois que nós fazemos essa identificação dos fatores que estão levando a essa degradação, nós vamos fazer o isolamento da área. Fazemos isolamento da área justamente para impedir que outros fatores influenciem na nossa regeneração, como por exemplo, animais. Às vezes nós estamos fazendo processo de regeneração, um animal pode entrar na área e fazer toda a questão do pisoteio, compactação do solo, ou então até, por exemplo, se nós tivermos plantado muda naquele lugar, o próprio animal poderia arrancar a planta que a gente plantou ali. Então assim, fizemos o isolamento da área, que nós vamos fazer a recuperação dessa área. Logo após, vamos fazer o enriquecimento desse solo. Como é o enriquecimento desse solo? Nós vamos ver qual o poder de fertilidade dele. Se tiver baixo, o que é que nós podemos fazer? Fazer o processo de incorporação de matéria orgânica com estercos, seja ele bovino, aves, suínos ou até mesmo ovinos. Nesse caso, para recuperação de áreas degradadas, nós vamos sempre dar prioridade aos estercos de ovinos e bovinos, por ter sua capacidade seu poder de fertilidade ou de nutriente mais rico em fósforo do que em outros nutrientes. Então assim, depois que nós fazemos a incorporação da matéria orgânica, nesse caso o adubo, o esterco, e incorporarmos também matéria orgânica, por exemplo aqui como nós podemos ver, matéria seca, que foi feita uma roçada para eliminar todo esse mato, toda essa erva daninha que estava em competição com as plantas já da região, que já estavam ali implantadas. Faz a incorporação dessa matéria orgânica, para aí depois a gente começar a levantar de histórico da região sobre plantas nativas. Bom, mas antes da gente falar das plantas nativas, nós devemos falar primeiro quais são os processos de revegetação de uma área. Nós podemos fazer a revegetação natural. O que significa isso? Só fazer o isolamento da área e a própria vegetação por si fazer a recomposição dela naturalmente. Mas isso só pode ocorrer se houver vestígios de vegetação nativa naquela área. Se não houver, aí tem que entrar com a ação humana de plantio, recomposição e recuperação. Tá? Então assim, primeiro a recuperação natural, só feito o isolamento da área e ela por si só fazer a recuperação. Ou então nós podemos fazer a regeneração através da chuva de sementes. O que é chuva de sementes ou coquetel de sementes? É o processo em que a gente pode pegar vários tipos de sementes e jogar a lanço naquela área. Depois a gente só vinha incorporando aquela semente na área, daí ela ia fazer o processo de germinação dela própria e de ali ela mesmo se estabelecer. Mas para isso acontecer, nós também temos que entrar com a ação de uma máquina. Nesse caso, fazer uma roçada, uma aragem, uma gradagem, para deixar o solo bem permeável, bem solto, para aí essa planta, essa semente se germinar e se desenvolver. Eu pausei. Então, pessoal, além desses processos de regeneração, seja ele natural ou com a ajuda do homem, com a ação do homem, nós também podemos fazer o plantio da própria muda ali, já estabelecer ela num lugar fixo. Aí nesse caso, nesse sentido, nós vamos estar levando em consideração as plantas nativas da região em questão. Aí nós temos que fazer todo um levantamento histórico de quais foram as plantas que existiam naquele lugar, quais são as plantas que mais se adaptam àquele lugar, para então a gente poder fazer o nosso plantio.
Bom, além disso, outro fator que nós devemos levar em consideração é a época de fazer esse processo de revegetação ou regeneração de uma área parcialmente degradada ou degradada. Quando nós falamos em regeneração ou recuperação dessas áreas, nós devemos sempre levar em consideração o nosso clima, o período chuvoso, que é sempre o melhor para então a gente poder fazer esse processo de regeneração ou recuperação. Então assim, vamos sempre optar por esse período, que seria um período das chuvas, teoricamente aqui na região de março a junho, que é o melhor período para fazer esse processo de plantio, ou chuva de sementes, ou deixar a própria natureza se revegetar naturalmente. E assim, pessoal, dado ao período que nós estamos agora, no período de novembro, mas nós estamos num período de bastante abundância de água, de chuvas, a comunidade viu a necessidade de estar fazendo esse processo de revegetação, justamente porque já sofreram bastante em outros períodos de bastante escassez hídrica. Então essa lagoa foi o que deu vida e ajudou bastante os produtores na alimentação ou dessedentação dos animais, para não morrer de sede. Então assim, outro fator que nós devemos levar em consideração na hora de fazer nossa recuperação de uma área degradada, além de nós sabermos quais são as plantas que nós vamos implantar ali, nós devemos também levar em consideração o processo ecológico da área. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós formos fazer o nosso processo de plantio de mudas, nós devemos também pensar naquelas plantas, plantar primeiro aquelas mudas pioneiras. O que são as mudas pioneiras? As mudas pioneiras são aquelas mudas de crescimento mais rápido, que vão se autoestabelecer mais rápido, e que dali depois pode fazer o quê? A partir do momento que elas vão crescer mais rápido, elas vão ter um ciclo de vida dela mais rápido também, pode ser cortadas para fazer uma incorporação de matéria orgânica naquele solo. Aí depois nós podemos fazer o plantio das plantas secundárias, que vão ser aquelas plantas que vão ficar ali, o seu ciclo de vida tem um ciclo de vida mais longo, e vão ficar ali por um bastante tempo fazendo a questão do sombreamento, recuperação e etc. Além disso, além dessas plantas, que chamamos de as pioneiras, as secundárias, nós também podemos plantar algumas leguminosas. Essas leguminosas, pessoal, vão ter a finalidade justamente de recuperar o solo. Em algumas vezes os solos são muito degradados, podemos fazer a recuperação desses através das plantas leguminosas. Isso vai trazer mais vida para o nosso solo. E a função e o objetivo de fazer a recuperação de uma área degradada é esse: trazer a vitalidade do solo de volta, trazer a recuperação do solo de volta, para justamente nós não termos um prejuízo muito grande lá na frente. Bom, pessoal, além disso tudo, da recuperação do isolamento da área degradada, do levantamento histórico das plantas que já existiam ali, de nós sabermos o potencial de regeneração daquele solo, de fazermos a incorporação de matéria orgânica, seja ele por esterco ou por alguma leguminosa, ou então mesmo de fazermos também a recuperação do solo, aí já com a questão do plantio, com a chuva de sementes, ou também do plantio de algumas mudas, nós vamos também fazer a manutenção dessa área. A manutenção ela é importante, por quê? Porque nós vamos ver se aquele nosso processo de regeneração está dando resultado. É fazer um controle de formigas, é fazer um controle de erva daninha, para não fazer a concorrência com aquela muda ou com a semente que está ali que está germinando, para nós questão de não fazer a concorrência por nutriente com aquela planta.